Olá pessoal, eu sou o Cristiano Palavro da Pátria Agronegócios e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante aqui. Como vocês sabem, a agricultura brasileira, ela muitas vezes é pouco compreendida pela sociedade mais urbanizada e isso faz com que surjam diversos mitos sobre a atividade rural. E é sobre esses mitos que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje para vocês. Pessoal, essa nossa postagem sobre os mitos da agropecuária é baseada no livro Mitos e Fatos, escrito pelo engenheiro agrônomo Chico Graziano, em parceria com o Décio Gazzoni e a Maria Pedroso. Também, para fazer essa publicação, a gente consultou alguns outros artigos científicos e materiais publicados, inclusive, pela Confederação Nacional da Agricultura. E vamos a esses que são, na nossa visão, os principais mitos sobre a agropecuária brasileira. O primeiro deles é o mito mais antigo. Desde a chegada das primeiras navegações que descobriram o Brasil lá em 1500, o escrivão da comitiva que chegou ao Brasil escreveu pelo Vaz de Caminha, que tudo que é aqui plantado teria grandes condições de dar, em se tratando de agricultura, tudo que se planta nessa terra dá. De fato, pessoal, é algo que ficou enraizado na cabeça dos brasileiros, mas a gente tem que ir aos fatos, pessoal. As terras brasileiras, em especial do centro-norte do país, são caracterizadas por áreas já com uma boa intemperização e são solos considerados ácidos. Hoje, a presença de solos ácidos no mundo ela é muito grande. A maior parte desses solos se encontra na América do Sul, onde estimativas mostram que 66% de toda a área agricultável da América do Sul é de solos ácidos, inclusive a maior parte deles no Brasil. Isso quer dizer que esses solos precisam sim de correções para que sejam colocados aptos ao cultivo. Então, de fato, hoje nós temos grandes terras agricultáveis no Brasil, temos muito sucesso na nossa produção agrícola, mas os nossos solos são bem menos férteis naturalmente do que se encontram na América do Norte, por exemplo, grande parte da Ásia e na Europa. O nosso solo é sim um bom solo, mas que exige grande capacidade de investimentos e um manejo adequado para ficar assim produtivo e alcançar boas produtividades. O segundo mito, pessoal, o mito mais politizado, e esse é bastante interessante, pessoal. Esse fato surgiu num evento político nos anos 2000, onde foi falado que 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro são advindos da agricultura familiar. De fato, a agricultura familiar é extremamente importante para o nosso país, é sim uma categoria que traz grandes contribuições, seja econômica, seja no fornecimento de alimentos, mas de fato, pessoal, a participação da agricultura familiar não chega a esse total de 70%. Segundo dados do IBGE, no último censo agropecuário, cerca de 25% da produção agrícola e pecuária nacional vem da agricultura familiar e não os 70% colocados em grande parte dos argumentos políticos usados para esse tema. É importante que a gente saiba a realidade, pessoal, porque esses mitos acabam atrapalhando a formulação de políticas públicas. A gente precisa conhecer a realidade para construir políticas adequadas para o setor da agricultura familiar. O terceiro mito, pessoal, que é considerado o mito mais absurdo, fala-se que gastam-se em média 15 mil litros de água para a produção de 1 quilo de carne bovina no Brasil. Pessoal, esse é um cálculo que foi feito através da chamada pegada hídrica, que avalia o consumo de água desde o início dos setores de insumos para a pecuária, desde a produção em campo e também nas fases posteriores, na industrialização e processamento. Quando a gente analisa os dados dessa pegada hídrica, a gente observa que o grande consumo de água ele está na parte de produção da alimentação do gado, seja o pasto ou as rações que vão ser utilizadas ali no gado mais confinado. De fato, pessoal, quando a gente olha da onde vem todo esse consumo de água, grande parte disso é da água da chuva que cai sobre essas propriedades rurais, sobre essas lavouras, sobre essas pastagens. Pessoal, faz sentido considerar gasto a água da chuva que chega a essas atividades? Uma outra grande fonte de consumo, segundo a pegada hídrica, é a água utilizada na irrigação. Mas, de fato, a gente conhece o ciclo da água, a diferença entre o uso da água na irrigação e o uso urbano da água é muito significativo. Então, de fato, na nossa visão, não faz o menor sentido
falar em consumo de água de 15 mil litros para cada quilo de animal produzido. Esse mito, pessoal, também é muito reproduzido para críticos sobre a irrigação, onde se fala aí que 70% da água brasileira é utilizada para irrigação. Outro mito, pessoal, esses 70% se referem somente ao volume outorgável dos rios que efetivamente são utilizados nas atividades urbanas, industriais e na agricultura. Desse pequeno percentual de águas que são outorgadas, essas sim, 70% são destinadas ao uso agrícola, mas nada a ver com 70% do consumo de água brasileiro. Um outro mito importante, pessoal, é o mito que é considerado o mais mentiroso, que é um mito que fala que alimentos transgênicos causam mal à saúde. Já são muitos anos de utilização dos transgênicos na nossa vida, seja na alimentação ou na medicina, e até hoje não existe qualquer comprovação científica de problemas relacionados ao consumo de alimentos transgênicos. De fato, esses alimentos são seguros e é importante que a gente saiba também que hoje produtos com transgenia, eles se resumem a poucas culturas, em especial o milho, a soja, o algodão, o feijão, mas também não temos grande parte dos nossos alimentos transgênicos. São específicos dessas culturas e algumas outras que vêm chegando ao mercado com o tempo. Mas lembre-se, não existe qualquer indício de que o consumo de alimentos transgênicos causa qualquer tipo de mal à saúde. Passando para o nosso quinto mito, pessoal, o mito mais surpreendente. Muitos de nós consumimos alimentos orgânicos no nosso dia a dia. É uma prática extremamente aconselhável, são produtos que normalmente, se respeitadas as regras, têm uma qualidade muito boa, mas de fato, pessoal, é importante que a gente saiba que sim, existe o uso de produtos químicos na produção de alimentos orgânicos. O que é proibido, pessoal, é o uso de insumos sintéticos, insumos sintetizados. Mas, de fato, os produtos hoje utilizados na agricultura orgânica como insumos para o combate de pragas, plantas daninhas e fungos, por exemplo, são também produtos químicos, porém não sintetizados, como caldas sufocáusticas, caldas bordalesas. São produtos que contêm, sim, ali formulações químicas em sua natureza. Então, de fato, consumir alimentos orgânicos é sim recomendável, mas existem sim produtos químicos que podem ser aplicados na produção de orgânicos. Um outro mito que também é muito comentado aqui no Brasil, e é um mito até confuso, pessoal, é que a agropecuária é a grande responsável pelo desmatamento da Amazônia. A primeira confusão, pessoal, é a definição do que efetivamente é a floresta amazônica e a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um território muito grande, pessoal, que pega inclusive áreas do Tocantins, do Maranhão, do Mato Grosso. Então, de fato, são áreas que já estão com uma produção agrícola já há algum tempo. Quando a gente considera principalmente a floresta amazônica, ela se concentra principalmente nos estados de Amazonas, Pará, Acre e partes do sul de Roraima. De fato, quando a gente olha para a Amazônia, a gente vê que a participação da agropecuária brasileira em áreas da floresta amazônica é muito pequena, pessoal. Para se ter uma ideia, por exemplo, o cultivo de soja é quase irrisório ainda em territórios da floresta amazônica, grande parte se concentra em outras partes do país. Portanto, pessoal, é um mito considerado confuso, já que não há uma clareza de qual efetivamente está sendo considerado esse território amazônico. Um outro mito, pessoal, muito falado aqui no Brasil, é um mito que é considerado muito ilógico, e da minha parte eu também o considero, que é o fato de o gado, a produção de gado, polui mais do que a queima de combustíveis fósseis. Isso vem de esse mito surge, pessoal, que no processo de fermentação do alimento consumido pelo gado no rumen, há a liberação de metano do estômago ali do animal, que vai processando esse produto, fermentando esse produto e acaba liberando metano. De fato, o metano é considerado um gás que traz uma capacidade de aquecimento até maior do que o CO2, mas nesse tocante, pessoal, é importante a gente entender sobre os fatores de compensação, já que o gado ele se alimenta de pastagens ou de rações que são produzidas através de lavouras ou pastagens que fixam carbono no solo. Quando a gente considera e observa os estudos que mostram a compensação, essas atividades fixam mais carbono no solo do que depois é feita essa liberação. Então, de fato, a grande diferença é que existe uma grande compensação da fixação de carbono no caso das atividades agrícolas, coisa que a queima de combustíveis fósseis não faz. Você emite o carbono para a atmosfera e não há qualquer tipo de reabsorção desse carbono nessas atividades de queima de combustíveis.
Um outro mito importante, pessoal, e vale a pena a gente falar, é o mito considerado o mito mais duvidoso, esse um pouco mais ligado à alimentação, o mito que fala que banana evita câimbras. De fato, sim, pessoal, só que a fama da banana acabou ficando superestimada. As câimbras são ligadas, geralmente, à falta de alguns nutrientes no nosso corpo, entre eles o potássio, o magnésio, o cálcio e o sódio. De fato, a banana tem uma grande concentração de potássio, mas outros alimentos comuns em nossa mesa têm bem mais do que isso, como é o caso da pipoca, que tem 4, 5 vezes mais potássio do que a banana, o caso do feijão e o caso das nozes. De fato, a banana ajuda sim no controle das câimbras, porém tem outros alimentos aí menos afamados, mas que têm uma característica até mais forte nesse processo por ter mais potássio do que a própria banana. E para fechar, pessoal, o mito mais impressionante, e esse de fato está muito arraigado na sociedade, esse pensamento, que é o fato de todos os alimentos estão envenenados pelos agrotóxicos, pessoal. De fato, isso não condiz. Os grandes estudos realizados pela Anvisa, que testam inúmeras, centenas, milhares de amostras anualmente, avaliando o nível de intoxicação desses alimentos, mostra que existe sim uma grande segurança no consumo de alimentos no Brasil. De todas as amostras feitas anualmente pela Anvisa, menos de 5% delas apresentam qualquer tipo de resíduo, e lembrando que existem patamares técnicos que o resíduo permitido ele é 100 vezes menor do que a capacidade de que pode gerar algum efeito, alguma infecção aguda ou crônica nos alimentos. Então, de fato, mesmo esses 5% que normalmente aparece com algum resíduo, esses resíduos estão em níveis imensamente inferiores à capacidade de gerar qualquer problema na saúde humana. Então, de fato, pessoal, os nossos alimentos são sim seguros aqui no Brasil, e isso é um mito importante de ser derrubado, porque há muita desinformação sobre o uso de defensivos químicos aqui no Brasil. Pessoal, passamos rapidinho pelos principais mitos ligados à agropecuária brasileira. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida aqui, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Se tiverem algum comentário, deixa aqui na aba de comentários, vai ser um prazer responder vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço.